Prefeitura é da Secretaria Municipal de Educação, ofício número 15/2015, assunto esclarecimento, data 9 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Turmalina, senhores vereadores e público presente, nossos sinceros cumprimentos. A Secretaria Municipal de Educação vem, através desse, informar a todos os interessados que depois da Assembleia realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Turmalina, no dia 3 de 3 de 2015, com presença da maioria dos servidores, com funções ligadas à docência do município de Turmalina, foi referendado o projeto de lei formulado originalmente por essa Secretaria Municipal de Educação, refere-se à nova jornada de trabalho e o piso salarial nacional dos profissionais em educação. Ocorre que hoje, dia 9 de março de 2015, fomos notificados de uma decisão judicial indeferindo a liminar em mandato de segurança do impetrato pela Associação dos Servidores Municipais de Educação de Turmalina, que solicitou judicialmente direitos já negociados e acertados entre as partes. Diante desse novo fato ocorrido inesperadamente e a poucas horas da reunião do Legislativo Municipal, decidimos em reunião com o Departamento Jurídico e Administrativo desta Prefeitura analisar mais criteriosamente a decisão judicial e suas consequências presentes e futuras. Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Educação de Turmalina foi democrática quando apresentou aos profissionais da educação a possibilidade de escolha de sua jornada de trabalho, dando garantias de respaldo à decisão, tanto que o projeto de lei já está elaborado e fora lido antecipadamente e já citado em Assembleia. Assim, com todo o nosso respeito, vimos a informar que tão logo tenhamos uma decisão embasada em ressalvas, apresentaremos a esta Casa um novo projeto de lei para ser analisado e aprovado, levando aos benefícios tão requisitados e merecidos pelos profissionais de educação, e consequentemente para a comunidade escolar e toda a comunidade turmalinense. Segue anexo a decisão judicial da juíza de direito Caroline Rodrigues de Queiroz. Aproveitamos a oportunidade para colocarmos à disposição para maiores esclarecimentos, antecipando nossos agradecimentos e renovando protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Gilmar Pinheiro Lopes, Prefeito Municipal, e Heloísio Gotardo Cordeiro Maciel, Secretário de Educação. Essa leitura foi feita agora, porque por equívoco aqui na mesa, deixou de ser feita na primeira parte. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tomadas de Conta. Assunto: Projeto de Lei número 2/2015. A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas emite seu parecer sobre o mérito do Projeto de Lei número 2/2015, que dispõe sobre juros e multas, bem como o cancelamento de débito escrito em dívida ativa e da outra providência nos seguintes termos. Relatório. O projeto de lei, ora em exame, de autoria do Prefeito Municipal, tem por objetivo a concessão e isenção de multa, juros aos contribuintes que quitarem seu débito escrito em dívida ativa em uma parcela em até 90 dias após a publicação da lei. Além de poder cancelar os valores escritos em dívida ativa, incluindo os valores de juros, multa, em até 6 parcelas, desde que o mínimo da parcela seja inferior a R$50. Com vencimento da primeira parcela em até 60 dias após a publicação dessa lei. Após a tramitação de praxe, veio o projeto a essa comissão para parecer de mérito. Fundamentação. Essa comissão não vislumbra o interesse público na aprovação do projeto de lei em análise, uma vez que, se aprovado, estaria o Poder Legislativo se coadunando com o projeto de lei que não apresenta
impacto orçamentário de tais isenções e parcelamentos de débitos em dívida ativa, bem como esta comissão entende que a administração pública deve favorecer os contribuintes que pagam em dia suas obrigações fiscais e não os inadimplentes. Conclusão. Em face do exposto, a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Turmalina opina pela rejeição do projeto de lei número 2/2015, de autoria do prefeito municipal. Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 23 de fevereiro de 2015. Assinam-se os vereadores Roberto Meire da Rocha, Warlen Francisco da Silva e José Geraldo Rocha. Parecer, o projeto de lei 002/2015 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 2/2015 dispõe sobre a concessão e isenção sobre juros e multas, bem como o parcelamento de débito inscrito em dívida ativa e da outras providências. Projeto de lei número 002/2015 está em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O projeto foi rejeitado por 9 votos. Veto da emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 52/2014. A rejeição do veto 052/2014 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O veto foi rejeitado. Indicações número 1, 2, 3 e 4/2015. As indicações de número 01 a 04 estão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. A palavra está franca. Senhor presidente. A palavra é o vereador Quincas, do PSDB. Senhor presidente, nobres colegas, povo que nos assiste e nos ouve pela rádio aos domingos. Uma boa noite. Iniciando minhas palavras, gostaria de agradecer e parabenizar o DENIT pela obra dos radares controladores de velocidade que foi realizado aqui no município de Turmalina, na BR-367. Obra que foi uma das primeiras de reivindicação minha aqui nessa Casa Legislativa. Agradecer também todos os meus colegas vereadores que me deram o maior apoio nesse projeto. Agradecer ao senhor prefeito Vilmar também pelo seu esforço. Não poderia deixar de agradecer e parabenizar o meu amigo Humberto Cordeiro e sua equipe, que providenciou uma grande baixa assinada, onde colheu muitas mil assinaturas. Agradecer à população que assinaram nessa baixa assinada, pois, se tratando de uma grande obra, pode ser uma obra pequena, mas de grande importância para a população turmalinense, dando segurança aos motoristas
e preservando a vida dos pedestres, evitando o acontecimento de acidente como vinha acontecendo constantemente. Não poderia deixar também de parabenizar o nosso prefeito, que apesar das dificuldades que se encontra a prefeitura, vem executando muitas obras de calçamento de rua, pavimentação, aqui na cidade e também na zona rural. Agradecer pela obra de pavimentação das ruas do Campo do Buriti, que ficou uma obra muito bem feita, e pedir que continue pavimentando mais ruas, que é uma obra que deixa a população muito satisfeita. Também gostaria de parabenizar todas as mulheres de Turmalina e do Brasil pelo seu dia ontem, Dia Internacional da Mulher. Mas muito obrigado. A palavra continua, Frank. A palavra ao vereador Alan, do PT. Senhor presidente, nossos colegas, os funcionários da casa, o público que nos assiste essa noite, uma boa noite a todos. E a quem nos ouve aos domingos, meu bom dia. Me permita, vereador Quincas, dar uma sequência nas palavras do senhor aí, tão bem sábias quando diz sobre as realizações do DENIT. Isso é a prova, né, vereador Quincas, que a união faz a força. É uma ação conjunta, onde a população se empenhou, pessoas se dedicaram e conseguiu esse trabalho, e essa casa aqui, em momento algum, mediu esforço para correr atrás. Me lembro que eu e o vereador José Geraldo tivemos por 2 vezes ao DENIT ao ano passado, solicitamos, entre outras demandas, essa demanda também, que, como o senhor disse, é de muita importância. Mas a gente também tem que mandar um aviso também à população para que fica mais atento à questão de radar. Eu tenho ouvido várias pessoas reclamando que, por distração, passou lá acima da velocidade. E agora é uma situação complicada, que vai começar a doer no bolso, né? Então, que o cidadão preste mais atenção e depois não tenha que pagar por esse preço. E, dando sequência, semana passada, a gente teve o prazer de receber o Dr. Álvaro, né? Que é o superintendente do DENIT. A gente teve uma reunião onde foi discutido vários assuntos, mas a prioridade era o barranco que desliza no bairro do Paulório, e tão prontamente o Dr. Álvaro colocou que por parte do DENIT é possível fazer um serviço lá de contenção daquele barranco. E depende da prefeitura fazer também um serviço de retirada da água da enxurrada. Então, é um trabalho em conjunto que a gente espera que dê um resultado final feliz e que ficou definido que tão logo o DENIT ia apresentar um projeto e aí a prefeitura vê a viabilidade financeira para que essa obra seja realizada ainda esse ano, né? É bom que todos tenham ciência. Eu gostaria também, senhor presidente, mais destinado ao líder de governo, que chegue a uma solução definitiva, senhor líder, a questão do transporte feirante. A gente sabe que muitas comunidades aí estão sem transporte e em alguns locais os produtores estão tendo que pagar para poder vir à cidade porque não tem um transporte. Um município pequeno, com uma agricultura basicamente familiar, se não tiver o caminhão feirante, fica complicado para o produtor, porque o valor do produto dele vai ficar só na passagem de ida e volta à sua residência. Também, senhor líder, eu acho que a gente já falou muito sobre esse assunto, mas eu acho que era possível e deve ser feito que o prefeito deu uma data final da conclusão daquela água do Lamba, né? A gente lembra aí que no início de 2014 até uma revista com na capa escrito Água do Lamba, sonho realizado, ou uma realidade, eu não me lembro bem, e pelo que a gente percebe, até hoje não caiu uma gota de água na torneira de ninguém daquela região. Então, tem que ter uma definição desse projeto, porque essa novela não acaba. Então, peço ao líder
que se informe e traga para a gente essa orientação. E também, senhor presidente, gostaria de pedir, sugerir que essa casa, né, através da mesa, encaminhe um ofício ao DER solicitando melhorias na PR-367 entre o Vicente Francisco e Diamantina, porque todos nós e várias pessoas que fazem uso daquela estrada estão correndo risco de vida devido aos inúmeros buracos, risco de financeiro devido ao risco de furar pneu ou outro tipo de acidente. Então, que essa casa em conjunto, para não ser um vereador avulso, né, caminha ao DR. E se for preciso, a gente marcar até uma audiência do DR para poder minimizar essa situação. Do mais, senhor presidente, era só isso. Boa noite a todos. A palavra continua franca. A palavra com o vereador Petrônio do PR. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa e também público que nos assiste, nos ouve hoje, no qual eu cumprimento na pessoa do amigo Ró, e também internautas e amigos radiovintes da Rádio Cidade FM, do qual nos acompanham aos domingos. Boa noite. Eu gostaria de primeiro parabenizar as mulheres pelo seu dia, ontem comemorado em todo o Brasil, as mulheres que a cada dia ocupam mais e mais o seu espaço na sociedade, provando competência, provando que são capazes de conduzir os trabalhos nos diferentes setores da nossa sociedade. Parabenizo também o nosso amigo Tenente Wilson pela passagem do seu aniversário, e que desde sua chegada à nossa cidade tem contribuído muito pela ordem na nossa cidade. Então, em meu nome e dos amigos da Comissão de Trânsito, eu gostaria de parabenizá-lo pelos bons serviços prestados a toda a comunidade do Roninense. Gostaria de também levar ao líder de governo, solidário às palavras do novo vereador Uagre, a questão do transporte feirante. Eu acho que eu, vereador ali mais próximo da feira, sou mais acionado a respeito da falta desse transporte, principalmente nas comunidades São Miguel, Mato Grande, Santana e também comunidade Boa Vista. Hoje, por exemplo, morador da comunidade São Miguel, o senhor Luizinho, me procurou mais uma vez querendo uma explicação a respeito da falta de transporte naquela comunidade, o que todo sábado acarreta sérios prejuízos para a comunidade São Miguel, Mato Grande, Santana e também Boa Vista. E, consequentemente, também para a Feira Livre da cidade de Turmalina. Uma vez que, não tendo esse transporte, a produção dos moradores dessas comunidades não chega à Feira Livre, o que faz também com que a feira seja, então, menos rentável e que, consequentemente, não chegue à economia do município o dinheiro que deveria chegar com a comercialização desses produtos. Peço também, nosso colega de governo, em relação à questão da Agrolanda, que o mesmo possa ter a mesma disposição da cobrança do término desse serviço, quando teve na inclusão da lajinha nesse projeto. A gente, desde a época quando ainda o nobre colega era líder de governo, Roberto Ney, a gente tinha alguns posicionamentos a respeito, falando até que seria concluído em junho de 2013, ano que nós tomamos posse, ou 2014, não me lembro agora, e até hoje nós não temos definitivo uma situação. A gente, mais uma vez, diz e cobra da administração que possa dar prosseguimento a essa obra,
Até porque a gente sabe que esse ano não será um ano difícil, hein? Não será um ano fácil, né? Corrigindo aqui minhas palavras, não será um ano fácil a respeito da questão da água, e tais comunidades já esperam há mais de 17 anos por esse serviço. Então a gente cobra, né? Até porque a gente sabe que a conclusão desse projeto de abastecimento de água dará a possibilidade de melhor convívio dessas comunidades com a seca, que vai ser brava, né? E também as outras comunidades dará uma melhor, né, atendimento, uma vez que tais comunidades já terão, se Deus quiser, o problema resolvido. Então, assim, a gente cobra que você leve até o prefeito, né, a nossa reivindicação, no sentido de dar uma acelerada no processo, de conversar com a comunidade, dar uma explicação, porque a cada dia a gente é abordado e, infelizmente, não podemos dar um posicionamento, uma vez que, quando assim o fizemos, enquanto o nobre colega Roberto Pereira ainda era líder de governo nessa casa, infelizmente não foi cumprido. Então, assim, a gente fica até sem poder falar. E a respeito, também gostaria de colocar aqui a respeito da reunião na qual nós participamos hoje, do projeto de lei que deu entrada nessa casa. Gente, é preciso que nós, enquanto representantes do povo, tenhamos a responsabilidade de analisar bem os projetos que entram nessa casa e assim possamos dar o nosso parecer a respeito, porque nós não podemos ser irresponsáveis a tal ponto de repente aprovar um projeto que hoje possa ser de repente a solução do problema, e daqui a alguns dias a gente cause mais e mais problemas para Nova Turmalina, um bairro que eu acho que a administração realmente tem que ver com outros olhos, até porque hoje é um dos bairros muito populoso e que será tão breve o maior bairro de Turmalina, e que abrigará a maior parte da população, e que os problemas não são poucos, serão muitos, né? Então, assim, é por isso que nós, enquanto oposição, sempre falamos que temos que realmente analisar direitinho. Tem que ser feito? Tem que ser feito. Agora, é necessário que, quando você vê 40, 50 ou até 100 pessoas, lá hoje, o número de pessoas que moram lá é muito maior do que isso, para que se tome uma decisão através de uma reunião muito assim, agendada de última hora, né? O que às vezes não é nem conhecimento das pessoas que ali moram, né? A gente vê que lá hoje não tínhamos, né, tanta gente assim como temos de moradores lá no bairro. Então, assim, o que a gente cobra é que realmente seja divulgado a tempo, para que as pessoas possam participar e também possam ter o tempo de pensar se esse é a decisão correta e que só arregadará os bons frutos, né? Porque a gente sabe que quando a gente receber uma chuva, né, depois de uma chuva naquele bairro, tem que ser feita uma rede fluvial também, tem que ser feito inúmeras coisas para que possam realmente melhorar a qualidade de vida daqueles que ali residem. Uma vez que quando você vai no bairro, depois de uma chuva forte, como tivemos aí no último período das chuvas, e ver pessoas desabrigadas, enxurradas entrando dentro da casa das pessoas, a gente fica triste, porque infelizmente a estrutura que hoje tem lá é mínima, né? E os lotes foram deixados para que a administração pudesse fazer a intervenção na estrutura. Infelizmente hoje a população é tão grande e o bairro cresce numa velocidade tão grande que é até pequeno, né, o valor que poderá ser investido naquele bairro. Então, assim, que cada um possa ter a responsabilidade, não digo só nós vereadores, mas também moradores, que possam analisar direitinho, para que possamos assim tomar a decisão correta e que possa vir de auxílio à melhoria de vida daqueles que ali residem. Eu digo isso porque, como o Quincas e o Arley acabaram de falar aqui, a questão do DENIT, se
não fosse cada um fazer sua parte, pensando, né, analisando direitinho, talvez não teria chegado a uma decisão correta. Que possa ser assim, então, né, enquanto discutido com a comunidade, que possa discutir a tempo, né, dar tempo para a comunidade pensar, mesmo sabendo que as intervenções já estão passando de hora, uma vez que essa conversa teria que ter sido proferida logo no início do governo, mas que possamos então, né, pensar direitinho para não tomarmos as decisões incorretas. No mais é isso, desejando a todos uma boa noite, encerro minhas palavras. Com a palavra o vereador Vicente Chevrolet, do PMDB. Boa noite, novos colegas, vereador, o povo que nós assistimos aqui, tem plenário hoje se encontra com pouca gente, mas é gente que representa muita gente, que tem o Vailton, tem o Ró, tem o Dilson e tem o Mário. Então é muita gente. Tem uma linda aqui que é a minha afilhada Ana Júlia, que está aqui, o secretário de não. Eu gostaria, minhas palavras são poucas e sinceras, que toda a vida na minha trajetória política eu aprendi uma coisa importante: não voto por demagogia e nem por pressão. Gostaria de parabenizar o prefeito Gilmar pelas obras que têm sido feitas na cidade, dos calçamentos, das ruas, aonde que tem deixado muita gente fora da poeira e da lama. Várias ruas que o prefeito Gilmar caçou, que eu gostaria de parabenizar ele, como a rua São Vicente, do outro lado da Manga da Roda ali, aquela travessa Pedro Gardino, e outras várias ruas que têm sido feitas. O Morrão, uma obra importantíssima que foi feito nessa cidade, foi o calçamento daquele morrão. Aonde o pessoal do bairro São João Batista, as crianças, vêm estudar na escola Edith Gomes, e hoje, graças a Deus, eles não pisam nem na lama e nem na poeira. É calçamento. Falta ainda iluminação lá. Eu tenho certeza que mais breve possível vai chegar. Então, eu vi hoje uma reunião ali, aquela reunião do pessoal do bairro Nova Turmalina, pessoal precisando mesmo de calçamento, e abordaram o nome dos deputados. Eu fiquei pleno, com a certeza do deputado que eu tenho votado aqui, tenho pedido algum voto para ele, tem respaldado da melhor forma possível a nossa cidade. E não tem tido muito voto não, porque tem gente aí que está brincando com voto, recebe muito voto e nada faz pela cidade. Então não pode brincar, nem o cara que está pedindo voto e nem o povo que vai votar, porque voto é importantíssimo. A única peso que o senhor tem é no voto. Deputado Ivair Nogueira começou aqui com 200, 300, 500, não chegou a 1000 votos agora, 990 e parece que 6. Tem respaldado o Turmalina da melhor forma possível. Vários calçamentos da rua, inclusive do Morrão, é verba dele, a emenda dele. Agora, tem que saber que o deputado, quando ele é votado numa cidade, ele tem que trazer emenda. Agora, tem que saber quantos votos eu tenho. Porque quanto mais voto, mais dinheiro ele põe. Quando não recebe menos, ele põe menos. Eu tenho certeza, nós fomos muito beneficiados aqui também com o deputado Rodrigo de Castro. Rodrigo de Castro tem arrumado muita verba para a Turmalina, calçou muita rua. Então, também tenho certeza que vocês estão aí, os amigos, vereador do PT, tem pedido agora para João e outros deputados que foi votado para ajudar nas suas emendas. Eu tenho certeza que eles vão ajudar.
Agora, e o Alegazinho também tem vários deputados que podem ser ajudados a cidade a poder desenvolver. Porque não é fácil arrumar dinheiro para calçar a cidade, não. Você sabe que não é fácil. Vocês estão vendo aqui agora a dificuldade que nós estamos tendo para vender um patrimôniozinho que era no bairro Nova Turmalina, para arrumar um dinheiro aí dos 3 milhões para poder fazer calçamento. Esse dinheiro é importante para poder fazer os calçamentos. Agora quero deixar bem claro para vocês: o bairro Nova Turmalina, eu conheço e sei a ansiedade do povo que mora naquelas ruas. Uma vontade incrível de fazer os calçamentos nas suas portas. Eu me coloco no lugar deles. A vontade demais de ajudar o povo do bairro Nova Turmalina a conseguir os calçamentos. Mas tem uma coisa muito importante no bairro Nova Turmalina que precisa ser feita. É uma rede previal e cá embaixo tem que ter uma galeria, e só a galeria custa 1 milhão. Sou favorável a qualquer hora para poder botar qualquer benefício para o povo do bairro Nova Turmalina. Agora, não pode esquecer que não pode fazer uma obra que mais tarde pode se tornar sem efeito. E a galeria, para pegar até o de cá de baixo, Pedra de Arthur, onde é que está esmoronando? Onde é que chega naquelas ruas de cima e está derrubando casa? Eu queria que o povo do bairro Nova Turmalina entendesse minhas falas. Porque não adianta salvar hoje e morrer amanhã. Eu queria que vendesse o imóvel e que tirasse uma parte do imóvel, do dinheiro, para fazer uma galeria para começar aqui embaixo. Que não façam que as manilhas 0,60. Eu já levei engenheiro do bairro Nova Turmalina, não foi uma nem 2 vezes. As manilhas que faz a galeria lá é manilha de 0,100 para captar aquelas águas. Tem que levar até uma altura, manilha 0,100 de uma altura em diante 0,80 e reduzir para 0,60. Essa obra não foi feita ainda. E o ex-prefeito Zailson, eu vi ali hoje muitas pessoas até tentando criticar o que foi feito. Agora, só que lembrar de uma coisa do que foi feito no bairro Nova Turmalina. O ex-prefeito Zailson não tinha uma luz. O pessoal descia de lá do bairro Nova Turmalina para fazer protesto aqui na porta da Câmara. Descia para fazer protesto de água, porque não tinha água. Descia para fazer protesto de esgoto, porque tinha que fazer fosse. O ex-prefeito Zailson deixou luz, água e esgoto no bairro Nova Turmalina. E o prefeito Gilmar está com uma vontade imensa de fazer calçamento no bairro Nova Turmalina. Mas tem certeza que ele vai botar na cabeça dele e vai fazer uma estrutura principal, que é fazer a rede previal de cá de baixo. E o resto do dinheiro que gasta de calçamento. Mas tem que fazer primeiro a base, para depois fazer a construção. Você não faz um prédio sem não ter uma construção. Então, eu peço ao povo do bairro Nova Turmalina que analise da melhor forma possível e que dá um tempo. Dá um tempo para o município. A dificuldade é muito grande hoje, para todos os prefeitos. Muito grande. Mas nós estamos conseguindo um recursinho para fazer isso. Não se esquecendo também que o prefeito Zailson deixou 4 milhões e 700 para poder dar início nos calçamentos do bairro Nova Turmalina. Mas o motivo, eu não sei o que aconteceu, que nos 2 anos, no primeiro ano de governo do Gilmar, não foi uma administração, aquela administração que talvez, o Gilmar vai me desculpar, mas que lá dentro tinha alguém que não tinha essa vontade de administrar, ou não tinha conhecimento, deixar de perder o convênio. 4 milhões e 700. Eu espero que hoje nós vamos fazer da melhor forma possível para poder vender esse terreno aqui, ó. Mas quero deixar bem claro para os nossos colegas vereadores e para o povo do bairro Nova Turmalina: não é só chegar aqui e achar que tem que ser vendido amanhã, não. Tem vários processos que tem que ser analisados. Lá tem as 2 áreas que podem ser vendidas, mas tem uma área que é a área verde, tem que ser desafetada. E a área verde, para ser desafetada, precisa de arrumar uma área para cobrir aquela. Então precisa.
Eu estou falando aqui, estou falando o que é a realidade. Eu não estou falando aqui da boca para fora, estou falando de coração. Tem que desafetar a área, tem que mostrar onde é que vai ser a outra área verde que vai cobrir aquela, porque depende do IEF. IEF hoje não é fácil para poder desafetar, porque a área verde é custoso. E lá era um parque verde. Então eu estou de favorável, votei na inclusão do projeto aqui agora e vou continuar votando, mas espero que o projeto seja bem analisado e com calma. Petrônio acabou de falar aqui agora. O projeto não é um projeto de aprovar ele assim, imediato. Nosso colega vereador, o líder do governo, que analisa direitinho, porque se nós der uma canetada aqui, meu filho, se nós der uma canetada e a caneta virar por cima de nós esperamos uma decisão do IEF primeiro dar uma canetada, para poder desafetar a área. Estou de pleno acordo com a venda do patrimônio para fazer o calçamento. Porque eu sei que o pessoal lá está precisando. Agora, faz a base e depois fazer a casa. Gostaria de lembrar também o povo do bairro Nova Turmalina. O bairro São João Batista. Essa bairro que deu problema para nós. Mas graças a Deus, o bairro São João Batista hoje está todo calçado. Ainda tem grande espaço para calçar aqui na viagem de lá. Inclusive calçou agora a Bahia, a Pernambuco e as três seguintes. Bahia, Pernambuco e Maranhão. E a Nono Barbosa só numa parte. Então precisa de fazer o calçamento da Nono Barbosa para completar. Ainda tem a parte lá que tem que fazer ainda uma rede de esgoto, porque aquele povo está sofrendo lá com aquelas águas. Então precisa de ser feito. Eu acho que tem muita coisa que precisa de ser analisada. Não pode fazer coisa precipitada. Então eu peço aos novos colegas e o líder do governo que cuida dessa parte, que nós temos que botar para poder fazer a construção do bairro do Batista, mas que faz a base para poder fazer a casa. Muito obrigado a vocês e que Deus proteja cada um de vocês. A palavra do Timor Franco, a palavra com o vereador Roberto Meire, do PPS. Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste. Senhor presidente, eu queria primeiramente parabenizar essa casa pela posição madura no sentido de rejeitar o projeto de lei número 2 de 2015 que concedia anistia de juros e multas da dívida ativa de IPTU. Nós já tivemos aqui, talvez por 3 anos consecutivos, a aprovação dessa lei, inclusive justificando aqui o meu voto contrário, na última assentada que discutimos sobre esse projeto de lei, eu disse que seria o último, até porque eu entendo que esse tipo de projeto de lei, que anistia os devedores de juros, acaba por penalizar aqueles que pagam em dia. Então, acho que é uma decisão acertada. Eu vejo que o município tem que buscar a arrecadação, sim, mas arrumar outras formas de incentivar os inadimplentes a pagar. O nobre colega presidente, em uma reunião, sugeriu uma ideia muito interessante, que seria a concessão de um prêmio a ser sorteado para os adimplentes. Mas talvez não seja possível pela falta de recurso, justamente pela falta de recurso, senhor presidente. Eu tenho outra ideia que carrego comigo há mais tempo, infelizmente não consigo fazer com que o governo possa enxergar, é a instituição de um IPTU regionalizado, onde as pessoas do bairro da Saudade, por exemplo, pagariam o seu IPTU e ao final do ano teriam um valor arrecadado, gasto no próprio bairro. Então acho que é uma forma de incentivar o cidadão a ter prazer em pagar imposto. Apesar de ser bem difícil, né? Pagar não é muito bom impostos, mas é necessário, faz parte da democracia e da cidadania. Então acho que é uma forma de incentivar. A ideia de Vossa Excelência também é plausível, concessão de prêmios às pessoas adimplentes. Não conceder anistia aos inadimplentes, eu acho que não é, nós estamos na contramão. Outro assunto que eu queria aqui, senhor presidente, semelhante à solicitação do vereador Arlen,
no sentido de encaminhamento de ofício, talvez não da mesa, mas talvez assinado por todos os vereadores, a sugestão do nobre vereador, o DR, e eu queria, senhor presidente, que a gente pudesse encaminhar uma correspondência à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, pela legislação, ela não pode financiar imóveis onde não haja a infraestrutura básica mínima, né? Ou seja, esgoto, água e luz elétrica. E o que a gente tem visto, principalmente no bairro Nova Turmalina, é a construção por parte de empreiteiros, empresas de construção civil, adoidados, sem nenhuma fiscalização e fazendo fossas no meio da rua. Mas para isso a gente também precisa ter o exemplo. A própria prefeitura fez a Coab numa área onde não tinha essa infraestrutura mínima. Então é preciso que a gente comunique a Caixa Econômica para que possa haver uma maior fiscalização, para que os donos desses empreendimentos possam fazer essa infraestrutura. Não é possível que os problemas vão aparecer e vem sempre nas costas dos vereadores, que são pagos para cobrar, e do prefeito, que muitas vezes não tem como fazer pela escassez de recursos. Outra coisa que eu queria dizer, pedir ao nobre colega dele de governo, de Pinha, comungar aqui das palavras do vereador Petrone em relação à água do Lâmpada. Na realidade, a água está num estágio que, ao meu ver, já podia estar disposta às comunidades que têm a predisposição de ajudar, uma vez que a gente sabe que o Brasil passa por uma crise, o município passa, consequentemente, por uma crise. Essa água encontra muito perto de algumas comunidades, onde os cidadãos têm o interesse de ajudar, ou com a mão de obra, ou pagando parte do encanamento, para que tenha esse benefício. Então, a minha solicitação, vereador Edmir, é que possa, já conversei com o vereador, com o prefeito, mas ele entende que deve colocar na torneira de cada um. Isso talvez demore tempo demais, e as pessoas já não estão mais podendo esperar. 16 anos é uma vida. Quantas vidas se foram com esse sonho de ver água, uma água de qualidade nas suas casas, A gente lembra aí de várias pessoas que se foram. Então, assim, eu acho que é plausível, Eu entendo o pensamento do prefeito, que é um projeto que estava paralisado, o prefeito Isaílson deu o pontapé inicial, nós conseguimos o convênio que veio atender aí as ligações principais. Então, eu acho que está na hora de liberar isso. Os Moreiras fica menos, eu acredito que não dá 100 metros. Então, assim, é uma coisa que dava para fazer, Você atende inicialmente 20 ou 40 famílias, Nós temos ali a região do Ribeirão das Poças, que é uma região que a água está muito perto, são muitos moradores. Então eu acho que está na hora de tirar o pé do barranco. Vamos fazer, vamos pedir ajuda à comunidade, é uma hora em que a gente passa por uma crise, vamos unir, Não vamos dispensar essa ajuda da comunidade. Complementar a fala aqui do vereador Petrone, acrescentar apenas das comunidades que Vossa Excelência citou, o transporte feriantes também da comunidade Ribeirão das Poças. E discordar, nobre colega Chegói, de Vossa Excelência. Primeiro, a gente tem que dizer, eu que viajo talvez mais, conheço mais municípios, a gente vê que Turmalina é uma cidade diferenciada e nós nos gabamos disso. Nos gabamos do crescimento de Turmalina, do empreendedorismo de Turmalina, mas isso também traz as consequências. E esse crescimento, essa cidade ser diferenciada, faz com que os problemas sejam potencializados. Nós sabemos hoje que nós temos uma Nova Turmalina com essa carência tão grande de infraestrutura e, infelizmente, o município não consegue acompanhar, o desenvolvimento do município não consegue acompanhar o crescimento da cidade.
Quando Vossa Excelência diz que a desafetação é um processo longo, eu discordo de Vossa Excelência, porque aqui no governo dos Ailson foi votado a toque de caixa uma desafetação para permutar com os proprietários daquela área onde foi doada. E não teve todo esse princípio que Vossa Excelência diz que tem, não. Então, concordo com Vossa Excelência, é preciso olhar a questão da infraestrutura, das águas pluviais, porque nós temos problemas sérios, tanto no próprio bairro, como no bairro adjacente, que é o Nova Turmalina. Então é preciso olhar com cuidado, mas é preciso também que se dê, do bairro Vila Nova, desculpa. E é preciso também que se dê o primeiro passo. Porque se não dermos o primeiro passo, vamos sempre ficando para trás. Então, essas são minhas palavras. Uma boa noite a todos. A palavra continua, Frank. A palavra com o vereador Irineu do PPS. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste aqui nessa hora, a qual quero cumprimentar na pessoa do meu amigo Ró, filho do gato do Peixe Cru. Senhor presidente, eu quero aqui também agradecer ao prefeito pelas ruas que vêm sendo pavimentadas, né, calçadas. É bem verdade que teve um momento inicial do governo que foi um pouco lento, parado, mas que agora a gente vê que me parece que as coisas se encaminharam e estão fluindo bem. Haja visto a questão hoje do projeto novo nessa casa, que vai dar condição do prefeito calçar mais várias ruas no bairro Nova Turmalina. Eu acho o seguinte, que as coisas começaram a andar e pelo jeito vai andando bem. Espero que continue nesse ritmo aí, porque a população está carente dos benefícios, a população nos cobra a todo dia, nos cobra a todo momento, e muitas vezes a gente não tinha como dar uma resposta. Muitas vezes aqui eu até fiz até alguma crítica, porque a gente não tinha outra saída. Mas a crítica, eu acho que ela, às vezes ela é construtiva e às vezes ela é necessária também. E diante disso, hoje eu quero agradecê-lo, porque a gente vê que as coisas começam a fluir. Quero também, senhor presidente, parabenizar as mulheres pelo seu dia ocorrido ontem, mulheres guerreiras, mulheres que hoje tomam conta do seu lar, tomam conta das crianças, tomam conta e ainda por cima trabalham fora, principalmente as professoras, que a gente vê aí numa luta cerrada aí, numa luta incansável para trazer o conhecimento aos nossos filhos. Quero também, senhor presidente, ao mesmo tempo aqui, pedir uma atenção também, já que a gente tem visto aí as coisas fluindo para o lado do bem, pedir ao nosso líder do governo para lembrar da nossa rua Minas Nova ali, que precisa de um reparo. Mais uma vez eu cobro aqui, a população, o povo da rua lá tem falado muito, tem pedido, e é uma questão de reparos, né? De reparo que a rua já é calçada, é simplesmente reformar o calçamento da rua, cujo o calçamento que lá está não vai gastar um terço do bloquete que existe lá. E mais, quero aqui agradecer a todos, quero aqui também deixar o meu agradecimento ao povo de Turmalina, desejar um bom domingo,
uma boa semana e que Deus proteja a todos. Muito obrigado. Palavra continua franca, a palavra com o vereador Zé Geraldo do PT. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, comunidade turmalinense que nos ouve aos domingos através da rádio. Bom dia. Eu quero iniciar hoje parabenizando todas as mulheres pelo seu dia e em nome das mulheres que trabalham nesta casa, a Suzy, Carla, Cláudia, Juliane, Gleice, cumprimentar as demais mulheres que sabiamente exercem suas funções, duplas funções, pois além do serviço de casa, exercem cargos em outros locais de trabalho, que tenham sempre fé e garra para alcançar os seus objetivos. Parabéns, mulher é simplesmente mulher. Eu quero reforçar as falas dos que me antecederam quanto às solicitações dos projetos, o projeto feirante, que a gente vê que seja estendido a todas as comunidades rurais que têm sua produção e que vem melhorar cada vez mais a feira de Turmalina, bem como a conclusão dos serviços da Água do Lama, que já vão não mais para 16 anos, mas vão para 18 anos, e é um trabalho de água que começou em algumas comunidades e foi estendido a outras. Então, até esse cálculo, tudo isso, eu acredito já tenha sido refeito. E como, diante das dificuldades, tem hora que é preciso deixar aí a vaidade de lado e pedir um socorro às pessoas para ajudar. Eu acredito que os moradores dessas comunidades estão dispostos a, de repente, arcar com os canos até as suas residências para ter essa água concluída mais rápido. A gente sabe da dificuldade que a Prefeitura está passando e da dificuldade que provavelmente será esse ano de 2015 que nós teremos pelo que vem passando o país. Uma outra preocupação, e eu vejo que hoje o prefeito até colocou isso, que a Prefeitura tem uma dificuldade muito grande de fiscalização, mas eu vejo que tem áreas, tem lotes que estão sendo vendidas em encostas, em lugares que elas virão, provavelmente com chuvas maiores, vão causar danos às pessoas, e essas pessoas estarão buscando a Prefeitura para ajudá-los. A gente vê que ali no bairro Banco da Roda, na encosta daquela barroca, onde houve deslizamento de terras no ano atrasado, aqueles morros estão todos sendo vendidos, estão sendo loteados. E a Prefeitura, esses dias mesmo, tirou um caminhão ou dois de terra da Rua das Rodas. Na primeira chuva, toda a terra de uma área foi planada, já de uma terraplanagem, fez o mesmo, sujou a rua toda. Então, o que a gente preocupa é que precisa aumentar a fiscalização nesse sentido. A gente vê outros serviços que são feitos, extensão de casas nos passeios, e que só depois que a pessoa faz é que aparece o fiscal. E mandar desmanchar depois que está pronto, vai ter que desmanchar muita calçada, muito alongamento de casas por aí. Tem muito beiral, então é preciso dar o exemplo e fazer bem feito. Então isso vai alastrando e a gente faz um alerta também às pessoas que compram os lotes, para verificar qual é a legalidade desses lotes. E mais a Prefeitura, ela é conivente quando ela dá o avaral. Palavrão feio, você corta isso aí, Ailton. Quando ela dá o alvará de construção, que propicia a pessoa a construir a sua casa. Então, se o loteamento ele não é regular, ela de uma certa forma está sendo conivente e buscando para ela outros problemas, outros agravos no futuro. Nós vimos que as pessoas que tiveram suas casas que caíram na subida ali, para a Banco da Roda, estão todos refazendo, estão morando lá do mesmo jeito. Se nós tivermos chuvas perigosas, igual nós tivemos tempos atrás, vai causar danos e a Prefeitura é responsável por isso. Quanto à reunião do bairro Nova Turmalina, eu também coloco o seguinte: eu vejo que a casa ela precisa seguir seu regimento, ela precisa trabalhar isso, senhor presidente, na mesma medida, em uma reunião e na outra, para que não haja esse desalinhamento das questões.
Eu vejo que nós, vereadores, temos uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem quais são os trâmites de projetos nessa casa. Às vezes as pessoas querem, votou o nosso projeto lá, o projeto nem chegou aqui nessa casa e as pessoas já estão querendo saber se vai votar. Né? E a gente precisa ter um cuidado, porque se a gente coloca aí, conforme a pressão ou conforme aquilo ali, para fazer média com as pessoas, você coloca a possibilidade de resolver na mesma reunião, nós estamos quebrando o nosso regimento, o nosso regulamento, que nós precisamos ter tempo para conhecer o projeto, para estudar o projeto e para saber qual é o impacto desse projeto no município, o que vai ser feito, né, e de que forma que você está trabalhando. Então eu vejo que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que é um respaldo que nós vamos ter. Foram os vereadores que aprovaram. Aí a culpa cai na gente, como nós já levamos muita culpa, porque a administração diz, o projeto foi para a Câmara e eles não aprovaram até hoje. Só que muitas vezes esses projetos nem aqui chegaram. E a respeito do projeto, eu quero esclarecer aos professores da rede municipal de ensino, que brilhantemente exerce a sua missão de educar, que estou aqui para defender a classe sempre e que nesse momento eu estou aguardando um projeto que trata de assuntos referentes à classe para manifestar o meu parecer a respeito do mesmo. Porque até então esse projeto não chegou e já saiu uma conversa aí distorcida, né, que havia um pedido de vistas num projeto que nem aqui deu entrada nessa casa. Então, os educadores têm que ter um cuidado muito grande de sempre formar opiniões e ter um cuidado com o que dizem, né, que o outro fez sem ter conhecimento disso. Me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento e também quero parabenizá-los pelo trabalho e que continuem sempre lutando pelos seus direitos. E dizer que a missão de educador é muito nobre. Ser professor não é fácil nos tempos atuais e, infelizmente, a valorização é pequena. Mas é preciso que nós, profissionais da área, demos a nós o próprio reconhecimento. Porque se eu não reconheço o meu trabalho, o meu valor, ninguém mais vai reconhecê-lo. Então é preciso que a classe esteja unida e lute aí pelos seus direitos. Uma outra questão é sobre o PNH rural, que está enrolado desde a administração anterior. Muitas pessoas já contribuíram, líder de governo, com um salário para a empresa que tomaria conta dessas casas, né, dessa construção, e até hoje ninguém teve nenhuma construção. Eu sei que tentaram verificar o que estava acontecendo, mas parece que há um problema com a empreiteira que na época ficou responsável por isso, de fazer essa reunião com as pessoas, sendo que esse pagamento de um salário mínimo era indevido. Nós temos cidades vizinhas que já fizeram, já inauguraram, já entregaram suas casas na época do PNH rural. Uma outra questão que a gente fica assim incomodado é que a própria prefeitura ela incentivou que as pessoas da Coab, o novo loteamento, recebessem as suas casas sem a rede de esgoto. E acordo que tenha rede de água, rede de esgoto. E que cada um fizesse a sua própria força. Então a própria administração está aí sendo omissa, né, e desrespeitando os direitos dos moradores, das pessoas que irão pagar por suas residências. E uma outra coisa que, para encerrar aqui, eu gostaria de saber do líder de governo qual é o telefone que as pessoas, de contato da prefeitura, que as pessoas poderão estar utilizando para solicitar a manutenção das luminárias. Porque tem muita gente nos perguntando, e o que foi dito na rádio, no programa Na Boca do Povo, foi isso, que a partir de 2015, a responsabilidade da manutenção das luminárias é da prefeitura, e que até então as pessoas estavam fazendo as solicitações
E a prefeitura não estava dizendo a eles quais eram as providências que eles poderiam tomar ou que a administração estava tomando. Se ela está fazendo parte do consórcio, o que ela está fazendo para recuperar, né, e dar manutenção aos postes que estão sem luz, estão deixando as pessoas no escuro. Então é bom que as pessoas ouçam. Esse é um programa, né, que tem toda sexta-feira na rádio, chama Na Boca do Povo, de responsabilidade dos vereadores Petrônio, Arlen, José Geraldo e Adivan. E o que a gente diz e que fala é mais de cobranças a respeito do que a população quer ouvir e cobra da gente, e a gente faz essa transmissão. E tudo que é dito lá está gravado, e né, se alguém não tiver se sentir lesado, é só nos procurar, que nós arcamos e nos responsabilizamos por tudo que é dito por nós no nosso programa. Uma parte não. Pois não. Uma parte o vereador Petrônio. Inclusive, o que eu tenho a dizer a respeito do programa, do qual foi referido hoje na reunião até pelo prefeito, é que as reclamações nas quais nós fazemos lá, como você bem disse, são reclamações da comunidade turmalinense a respeito, né, dos serviços, às vezes não prestados pela prefeitura. Inclusive, no que se refere ao que nós dizemos, né, lá no último programa a respeito da questão dos serviços prestados pela prefeitura em relação à iluminação pública, eu disse o seguinte, que se tivesse cobrando a taxa, né, que foi votada aqui, que também teria que estar fazendo os serviços no quais hoje é de responsabilidade da prefeitura, né? Inclusive, como você muito bem disse, está tudo gravado lá para que possa se confirmar isso que eu estou falando aqui. E todo cidadão que daquele programa quiser participar e mandar uma mensagem ou faça uma ligação nos cobrando, se é direito de cidadão, nós vamos estar falando lá e questionando por que o governo está fazendo. Inclusive, nós cobramos lá, não foi só questão do serviço de iluminação pública, mas cobramos naquela ocasião a questão do PNHR, que foi cobrado um salário indevido, e as pessoas têm que cobrar, né, o ressarcimento desse dinheiro que eles pagaram indevidamente. Falamos lá do projeto feirante, que infelizmente hoje as comunidades na quais eu citei anteriormente não dispõem desses serviços, que seria de grande valia para a comunidade, e também outros tantos que a comunidade reclama e nós, através das ondas da rádio, fazemos chegar ao conhecimento da nossa cobrança. Eu vejo que a gente realmente tem que preocupar com o que é dito, mas quem ouve tem que ter uma preocupação maior de ouvir bem ouvido e não dizer, né, o que convém muitas vezes ouvir o convém. Líder de governo, uma outra questão que eu gostaria que você anotasse aí e fizesse um pedido para nós, que é a liberação da estrada da Lagoinha, que há muito tempo está interditada. É uma estrada que dá acesso, que tem história, não é apenas uma estrada, é uma estrada de história, que tem histórias aí do município e que dá acesso à área do Cabo, dá acesso a várias comunidades rurais, e que a gente tem feito um percurso maior, né, um gasto maior numa estrada que poderia estar sendo liberada. E é claro que não pode ficar da forma que está. Então, para hoje é só isso, e a gente quer dizer o seguinte: nós estamos aqui para defender o que a população nos cobra e o que a população quer que realmente aconteça no nosso município, e para que todos tenham realmente uma vida de qualidade. Muito obrigado e boa noite a todos. A palavra com o vereador de minha líder do governo, vereador do PV. Senhor presidente, nossos colegas, povo que nos assiste, a quem eu gostaria de cumprimentar na pessoa do Maderson, mais conhecido como Neguinho. Vou iniciar minha fala, senhor presidente, parabenizando as mulheres
pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Gostaria também de parabenizar o prefeito Gilmar pelas inúmeras obras, em especial as obras de pavimentação das ruas que estão sendo realizadas nos bairros de Turmalina. Ruas estas que são inúmeras. Se eu começar a falar aqui, eu acho que vai tomar muito tempo. Não só nos bairros, mas também nas comunidades como Buriti, Poço Dantas e outras. Também, em especial, a realização da estrada, da construção da estrada, ligando o novo Peixe Cru ao velho Peixe Cru. Gostaria, senhor presidente, com relação à fala da questão da iluminação pública, o prefeito Gilmar foi bem claro hoje ainda que esse serviço de manutenção da iluminação pública será prestado por uma empresa que será de um consórcio realizado entre as cidades vizinhas, inclusive Turmalina, estando fora desse consórcio, se não me engano, apenas a cidade de Carmonita. Esse é um problema que todas as cidades vêm passando, porque é uma determinação da ANEEL que a partir de janeiro a iluminação pública fosse de responsabilidade dos municípios. Mas certo é que nenhum município estava preparado para isso. Então nós temos, o Gilmar foi claro, amanhã mesmo eles vai estar numa reunião na MAIS, onde eles estarão tratando dessa questão da iluminação pública, e acredito eu, senhor presidente, que através da manutenção e da instalação da iluminação pública, a partir do momento que começar a funcionar, que essa empresa estiver trabalhando sob a responsabilidade do município, eu tenho certeza que será bem mais ágil, inclusive na instalação das luminárias, que são aqui indicações minhas, da comunidade de Barreira já há um bom tempo, e de muitos outros vereadores em muitas ruas da cidade, e que eu tenho certeza que será um atendimento bem mais rápido. Com relação ao projeto da Água do Landa, teve a fala realmente do vereador Roberto Meire, que seria concluída até junho de 2014. 2013, mas com diversos problemas não foi possível. Eu tenho aqui uma informação do secretário de não, que a etapa útil desse projeto é de 10% dos beneficiários, e que esses canos já estão comprados, que logo em seguida a prefeitura faz a prestação de contas e já tem no caixa da prefeitura um valor de R$40 mil, que precisa ser feito essa prestação de contas para que esse valor seja liberado. E é um compromisso do prefeito Gilmar que essa obra seja terminada e entregue até julho de 2015. Essa é realmente a intenção do prefeito Gilmar. Ele quer entregar, já conversei com ele várias vezes a respeito desse projeto. Também manifestei a minha opinião no sentido das pessoas que foram beneficiadas, de estarem prestando a sua contribuição. Muitas pessoas colocaram que faria a ligação da rede mestra até a sua casa, mas como o prefeito entende que já fez a parte maior, que ele quer também entregar essa água na torneira dos beneficiários. E eu acredito nessa colocação que até o mês de julho essa água estará sendo colocada. No mais, eu gostaria de esclarecer, com relação a esse projeto que deu entrada hoje, que eu pedi a inclusão na pauta do dia, que é o projeto número 12, que se trata da alienação dos bens imóveis dos lotes no bairro Nova Turmalina. Eu defendi a inclusão hoje, pedi aos nossos colegas esse apoio no sentido de inclusão hoje, porque eu vejo que quem tem pressa com essa pavimentação e com essas obras que serão realizadas no bairro Nova Turmalina são os moradores do Nova Turmalina. Então eu acredito que o quanto antes a gente votar para dar ao prefeito esse recurso, para esse recurso ser investido no Nova Turmalina, como já foi uma decisão nossa aqui hoje,
já está sendo feita uma emenda no sentido de que 70% do recurso arrecadado com essa alienação dos votos, 70% será investido no bairro Nova Turmalina. E eu acredito, senhor presidente, pelo que eu conheço do prefeito Gilmar, ele não será irresponsável de pavimentar uma rua antes da construção da rede pluvial, não. Eu acredito que será, parte desse recurso será investido na infraestrutura para a construção da rede pluvial. Então esse aí é um compromisso do prefeito Gilmar, e que eu tenho certeza que se os novos colegas entenderem, e na próxima reunião, todas as dúvidas com relação a esse projeto, e se entender por bem que alguma emenda seja realizada, que faça isso para a próxima reunião, e que na próxima reunião a gente já possa dar aos moradores de Nova Turmalina uma resposta com relação a esse projeto. Uma resposta para que aquele povo tenha o direito de andar numa rua pavimentada e saber que não vai cair no buraco, e saber ainda que com a rede pluvial não vai ter água dentro da sua casa. Água de chuva, é claro. Você vai para o momento, senhor presidente? Quero cumprimentar o público que nos assiste, registrar a presença aqui do ex-presidente da Câmara e atual secretário de Indústria e Comércio, meu amigo Jadilson, do secretário e ex-vereador Zinão. Quero, senhores vereadores, dizer aqui inicialmente a minha alegria hoje nessa reunião. Quando ouvi aqui os colegas falando das obras, das realizações, isso é tudo que nós queremos, é poder comemorar as conquistas em favor da população. E registrar que por diversas vezes eu fiz pronunciamento nessa casa, porque não estava contente e nem poderia estar com a dormência política e administrativa que o governo passou nos seus primeiros 2 anos. Mas hoje, o governo já sinaliza positivamente. E quero agradecer pela abertura que nos deu de dar opiniões, de ajudá-lo. E o resultado, eu acho que a população já está percebendo. Então quero parabenizar mesmo por todas as obras que estão acontecendo, dizer da nossa satisfação de ter dado a nossa contribuição. Inclusive, essa casa, diversos vereadores, pôde viabilizar a emenda parlamentar para contribuir nessas obras. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres do município de Turmalina pelo seu dia e dizer que as mulheres são tão importantes na vida de todo o país, a sua participação, a sua dedicação, como mãe, como esposa, como trabalhadoras, enfim. Não sei o que seria se não tivesse essa participação, principalmente depois da democracia, que as mulheres cada vez mais ocupam um papel de destaque, de importância maior na sociedade. Gostaria aqui também de dizer, líder de governo, a necessidade de uma medida de urgência em relação à limpeza pública. Infelizmente tivemos um pouco mais de chuva nos últimos meses e os matos já cresceram por toda a cidade. Então é preciso uma providência. Turmalina tem a cultura de uma cidade limpa, uma cidade bonita, e nós não podemos deixar de olhar com muita atenção essa questão da limpeza pública. Quero comentar aqui também a reunião que nós participamos com a categoria dos servidores públicos, dos motoristas, onde fizeram diversas reivindicações e dizer que somos solidários e que na medida do possível queremos intermediar as conversas, o entendimento, para que possamos ter uma solução
possível da Prefeitura e que possa também atender o anseio da categoria de motoristas. Quanto à correspondência que foi lida aqui do prefeito, secretário de Educação, em relação anteriormente ao entendimento feito com a categoria de professores municipais e uma suspensão, eu entendi, momentânea, em função de uma decisão, de uma negação, de uma liminar a pedido da Associação dos Professores. Quero dizer que a presidência dessa casa recomenda um diálogo e é preciso que, acima de uma questão da justiça, é importante que a administração tenha entendimento e um acerto para que possa ter um relacionamento extremamente positivo com os professorados e evitar qualquer insatisfação que possa até mesmo prejudicar o andamento do ensino municipal. Gostaria também, senhores vereadores, de dizer da nossa alegria de estar colocando em prática um compromisso que fizemos, de pôr o pé na estrada e levar o legislativo mais perto do povo e com as nossas visitas para discutir um tema que é tão importante nos dias de hoje, que é a questão da água, da falta de água, a questão da diminuição da água que, infelizmente, acontece no município, nas diversas comunidades e hoje no país e no mundo. Agradecer as comunidades que visitamos e dizer da recepção positiva que tivemos na comunidade do Barreiro, na comunidade do Gentil, na comunidade de Moedon, São João e Lourenço. E com informações extremamente importantes, né, que nós estamos tendo para uma projeção de trabalho e de posição política e administrativa para o futuro. Gostaria de dizer que ouvi com muita tristeza o relato dessas 3 comunidades que nós passamos. E quero citar aqui que fiquei extremamente surpreso na comunidade Morredondo, São João e Alto Lourenço, e Lourenço. Quando as pessoas relataram a quantidade de córregos perenes que existia e a quantidade de córregos que tocava gangorras naquela região. Então, com as informações que nós já estamos tendo, dá uma certeza maior que nós temos que continuar esse trabalho até o fim e que esse levantamento não tenha a menor sombra de dúvida que vai balizar o nosso trabalho em muitas medidas para o futuro. Quero também agradecer ao prefeito e à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente por já ter sinalizado com uma demanda apresentada por essa casa em relação ao deslocamento das máquinas para a realização de bacias de contenções e pequenas bacias. Então, recentemente, numa conversa que tivemos com o prefeito e com o secretário, já foi sinalizado que em breve essas máquinas vão estar sendo colocadas dentro do programa de mecanização rural aprovado aqui por essa casa. Finalizando aqui, tem uma coisa que eu não seria o Noraldino se eu não falasse aqui. Comecei a minha vida pública combatendo os maiores males de Turmalina e do país. Participei das campanhas das diretas já, combati a ditadura, já fui preso e perseguido pela ditadura, e não poderia me calar diante da atual situação que vive o país. Não dá para concordar de ver as pessoas morrendo nas filas dos hospitais, do SUS que não reajusta a tabela de seus serviços, do governo que cada dia mais
tanto o governo estadual, federal, joga mais responsabilidade para as prefeituras que estão quebradas e falidas pelo sistema administrativo hoje do país, e não poderia deixar de manifestar a indignação com a corrupção que está tomando conta desse país. É preciso dizer, e é preciso que a sociedade preciso voltar às ruas e combater com a mesma firmeza que os brasileiros combateram a ditadura desse país. Com a mesma firmeza que os brasileiros defenderam a democracia. Está na hora dos brasileiros defender, combater a corrupção nesse país. Dá tristeza ligar uma televisão, dá tristeza pegar um jornal escrito, e só o que se vê é corrupção mais corrupção. Cada dia aumenta a relação dos corruptos nesse país, e não contenta em roubar fogo. São milhões e milhões, mais milhões, valores que assustam a nação. Então eu estou fazendo esse desabafo aqui, que a consciência política, ela tem que existir no menor município do país até o maior município. Então é preciso que a nação, começando sem extinção, do menor ao maior município, comece a dizer: nós não podemos aceitar a corrupção, não podemos aceitar políticos corruptos, e exigir que a justiça puna de verdade todos os corruptos que estão sendo, às vezes, investigados, apurados, essa corrupção, que inclusive, além dos outros prejuízos ao país, afeta a vida de todas as pessoas que exercem uma função pública, que é correta, que é honesta, que é digna, acaba sendo comparado pela população, nivelada, como se todos fossem corruptos e todos fossem desonestos e que todos não tivessem compromisso com a sociedade. Esse é um desabafo aqui do presidente da Câmara, mas do cidadão que desde menino sempre combateu com firmeza, com coragem, aquilo que é nocivo e que provoca uma indignação enorme em quem tem uma consciência e uma concepção de uma política e de uma condução das coisas mais justas. Quero agradecer a todos e declaro encerrada a sessão.